Gente, então vamos estudar regência. Regência é uma matéria que cai com uma frequência mediana em provas de concurso. Não é uma matéria que a gente diz cai em todas as provas. Se você for fazer a prova da organizadora X, estude regência porque vai cair. Se você for fazer a prova da organizadora Y, estude regência porque vai cair. Não. Não existe nenhuma organizadora que cobra com uma frequência absurda essa matéria. Por isso que eu digo que ela cai com uma frequência mediana. A Fundep, por exemplo, é uma organizadora que cobra numa prova e não cobra na outra. A Consulplan já cobrou muito regência verbal, mas de uns 5 anos para cá não vem cobrando com tanta frequência mais. Então, todas as organizadoras cobram regência, mas não é aquele assunto que aparece em todas as provas de determinada organizadora. Mas, de qualquer maneira, tem que saber. Beleza? O que acontece? A regência verbal é a parte da gramática que analisa um primeiro ponto que nós já estudamos ao longo do nosso curso, que é a parte da transitividade. A gente aprendeu a analisar a transitividade de um verbo por meio daquele esqueminha. Ou o verbo é de ligação ou ele é significativo. Se ele for de ligação, ele pertencerá àquele grupinho que a gente aprende a decorar. E aí, aquela qualidade ou aquele estado que é atribuído ao sujeito será chamado de predicativo do sujeito. Por outro lado, se o verbo for significativo, ele terá duas opções na vida, ou ser transitivo ou ser intransitivo. Quando ele for transitivo, ele perguntará o que ou quem, para ter como resposta alguém, e aquilo que o complementará será o objeto, que pode ser direto ou indireto. Se o verbo for intransitivo, ou ele não fará pergunta alguma, tipo fulano nasceu, ou ele perguntará coisas do tipo onde, quando, como e por quê. Quando o verbo intransitivo fizer essas perguntinhas, aquilo que o modificará será o adjunto adverbial. Então, a gente aprendeu a fazer a análise na aula de transitividade de cima e para baixo, aliás, de cima para baixo, por meio daquele esqueminha que a gente colocou aqui no quadro. Vocês estão lembrados? Pois é, esse é um primeiro ponto da regência. O segundo ponto da regência vem na aula de hoje. O que acontece? A regência verbal é a parte da gramática que analisa a transitividade de um verbo de acordo com o sentido com o qual ele é empregado numa determinada oração. Porque o mesmo verbo pode ter vários sentidos, vários empregos. E pode ser que cada um desses sentidos interfira na transitividade daquele verbo. Todo verbo tem uma regência, só que não tem como a gente decorar a regência de todos os verbos da língua portuguesa. Por exemplo, eu tenho uma regência verbal que é o meu chuchuzinho, é do Celso Pedro Luft, é o mais indicado, mais usado pelas organizadoras. Ele tem um dicionário de regência nominal e um dicionário de regência verbal. Esse dicionário é importante para consulta, né? Para o meu caso, que sou uma professora de português, é essencial ter esses instrumentos em casa. Mas para uma pessoa que resolve prestar concurso público, ele é um pouco complicado porque é extremamente amplo. Não tem como você sentar a bunda na cadeira e decorar a regência de todos os verbos da língua portuguesa. Então, o que a gente faz? A gente começa a olhar as gramáticas. Porque as gramáticas têm vários pontos da matéria. E um dos pontos da matéria trabalhada pela gramática tradicional é a regência verbal. Então, a própria gramática não fala de todos os verbos, ela escolhe um grupinho específico de verbos e coloca ali. E é justamente com base nesse grupinho de verbos que as gramáticas costumam colocar é que as organizadoras fazem as questões de regência. Então, não adianta a gente desesperar e pensar que a gente tem que conhecer a regência de todos os verbos do mundo. A gente vai se ater a um grupinho de aproximadamente 12 verbos, que são aqueles que normalmente aparecem em concursos públicos e são aqueles que normalmente aparecem nas gramáticas, beleza? Esse grupinho de verbos está todo na apostila. Quem tiver apostila ou quem tiver uma gramática ou quem tiver uma outra apostila de outro professor, provavelmente vai ter esse mesmo grupinho, porque ele não varia.
tá? É meio que decorar realmente, treinar por meio de exercícios, não tem jeito, tá bom? À medida que eu for falando sobre esse grupinho de verbos, eu vou fazer referências à aula de função sintática de pronomes oblíquos, porque uma matéria é pré-requisito para a outra. Vou fazer também referência, quando a gente for resolver alguns exercícios, à aula de pronomes relativos, tem relação com isso aqui também. E vou fazer referência à aula de transitividade, que é essencial para que se entenda a regência. Eu acho que você, Kelly, que me perguntou, não tenho certeza se foi você, mais para o início do curso, sobre uma questão. Aí eu falei, calma, porque apesar dessa questão ser sobre pronomes relativos, ela exige que a pessoa tenha um conhecimento de regência também. Por quê? Porque quando a gente vai usar um pronome relativo, a gente tem que saber se o verbo, o nome ou não preposição, para que a gente coloque essa preposição antes do pronome relativo. Então, lembrados daquele exemplo clássico? Aquele é o menino que gosto? Não, porque quem gosta, gosta de alguém. Então, se o verbo gostar pede a preposição, tem que colocar essa preposição o quê? Então, a construção correta seria aquele é o menino de que gosto. Então, o que às vezes as organizadoras fazem? Exploram o uso, né, a construção correta com o pronome relativo e a regência de um determinado verbo, porque aí você vai saber que aquele verbo pede aquela preposição, que aquela preposição tem que ficar antes do pronome relativo. Por exemplo, o primeiro verbo que a gente vai estudar na aula de hoje é o verbo assistir. Eu vou escrever daqui a pouquinho, tá? Mas só para vocês terem uma noção. O assistir com sentido de ver é transitivo indireto e exige a preposição a. Então, vamos supor que a questão queira de vocês o conhecimento da regência do verbo assistir, nessa acepção, e o conhecimento do uso do pronome relativo. Aí eu poderia dizer, a aula a que assisti foi produtiva. Aí você associa os dois conhecimentos. Você sabe que aquele que é pronome relativo. Aquele que, né, coisa de mineiro. Aquele que é pronome relativo. E você já sabe que quando houver a utilização de pronome relativo, você terá que observar a regência do verbo utilizado naquela ação da qual o pronome relativo participa. Não é verdade? Se você sabe que o assistir foi empregado com o sentido de ver, você sabe também que ele exigiu a preposição a. Preposição essa que tem que ser transferida para antes desse que é o relativo. Por isso que a frase ficaria correta dessa maneira que eu construí. Aquela é a aula a que assisti. Entenderam como que eles conseguem associar dois conhecimentos numa única questão? Então, vamos começar a falar de alguns verbos. Regenciar. Então, bora falar do tal do verbo assistir. Primeiro, nós vamos falar do assistir com sentido de ver. Aqui. Mariana da Penha. Tô tomando mordida do meu neném. Mariana da Penha. Olha isso, gente! Não, não foi loucura, não. Foi Mariana mesmo. Olha isso. Desse jeito aqui. Mas agora ela já parou, porque essa aqui já tem mais de uma semana, já tá ficando amarelada. Agora eu ensinei pra ela morder machuca mamãe. Eu acho que é o dentinho coçando, aí ela fica nervosa. Aí foi. Tá! Eu achei que ela tava, tipo, dando um beijinho, alguma coisa. Fofa. Oh! Que é isso? É desse jeito. Assistir com sentido de ver é VTI. Verbo transitivo indireto e exige a preposição a. Então, vamos supor que eu diga que eu assisti ao jogo. Quando eu digo que eu assisti ao jogo, a minha intenção é dizer que eu vi o jogo. Então, assistir no sentido de ver é transitivo indireto, exige a preposição a, que
apareceu combinada com o artigo masculino o, que determina o substantivo jogo. Então, esse ao aqui nada mais é do que a combinação entre a preposição a exigida pelo verbo assistir, no sentido de ver, e o artigo masculino o, que determina o substantivo jogo. Aproveitando a oportunidade para a gente já criar intimidade com a crase, a gente pode substituir jogo ali por uma palavra feminina. Eu assisti a aula. Se a frase fosse colocada dessa maneira, eu estaria desrespeitando a regra de regência do verbo assistir, uma vez que eu sei que assistir no sentido de ver exige a preposição a e sei que o substantivo feminino aula admite a colocação do artigo feminino a. Então, eu tenho que pegar um a, que é a preposição exigida pelo termo regente, que é o verbo assistir, mais o artigo feminino a, que determina o substantivo aula, e vou fazer a contração desses dois as. Para mostrar que existem dois as contraídos ali, eu vou usar um acento, que é o acento grave. O acento grave é aquele que indica a crase. O que é crase? A contração entre esses dois as que eu coloquei aqui. Então, por isso que se eu usasse uma palavra feminina, eu teria que usar o acento grave, pela presença de dois as, um que é preposição e outro que é artigo, tá bom? No dia a dia, na oralidade, é muito difícil a gente respeitar essa regência. Por quê, pessoal? Porque nós mineiros comemos uma palavra inteira, que dirá uma preposição tão pequena. Então, no dia a dia, a gente, eu acho que não precisa ter esse cuidado absurdo, ficar dizendo, assisti ao jogo. Eu falei, assisti o jogo mesmo, imagina. Eu tô lá falando tudo errado, falando palavrão, e eu meto um assistir ao jogo, que preguiça de mim, né? Então, eu acho que não tem tanto problema. Mas a norma culta tem que ser conhecida, ela é super importante. Mas a gente não precisa empregá-la o tempo inteiro, mas é importante a gente ter conhecimento justamente para que a gente consiga, né, ter uma bagagem cultural, uma bagagem linguística para empregar, né, quando isso for exigido de nós. Não só numa prova de concurso, como também no dia a dia, ou numa redação, ou num texto mais formal que a gente redija por aí, tá? Pessoal, tem uma peculiaridade em relação ao verbo assistir com o sentido de ver, que já caiu em alguns concursos. Eu já vi caindo numa questão da Sesgran Rio e já vi caindo numa questão do TJ, quando o TJ foi organizado pela Fundep, tá? E eu não vi caindo com muita frequência em outras provas, mas como já caiu, é importante que a gente saiba que existe uma consideração em relação ao verbo assistir, que não é frequente, mas pode cair, tá? O que acontece? Esse a aula e esse ao jogo, que se ligam ao verbo assistir, são objetos indiretos, vocês concordam? Quem assiste a algo ou assiste a alguém, assistir é transitivo indireto e exige a preposição a. Então, esse ao jogo e esse a aula seriam objetos indiretos. Beleza. Nós aprendemos na aula de função sintática de pronomes oblíquos que o lhe pode substituir um objeto indireto. Ele foi criado para isso dentro, né, da função de pronomes oblíquos átomos como objetos. Ok. Só que existem alguns verbos, isso é pé de página de gramática, viu, gente? Existem alguns verbos que não admitem que os seus objetos indiretos sejam substituídos pelo lhe. Exemplo, comparecer não admite, o visar não admite, o aspirar não admite, o recorrer não admite, o aludir não admite. E me parece que existem mais uns outros dois, dos quais eu não me lembro agora, mas estão na apostila de vocês. Mas, apesar de existirem esses verbos que não admitem que os seus objetos indiretos sejam substituídos pelo lhe, vocês não têm que se preocupar em decorar toda essa listinha, porque quando cai em prova, cai com o verbo assistir. Tá? Então, é mais importante que vocês decorem essa proibição em relação à substituição do objeto indireto pelo lhe pro verbo assistir. Existe
outro grupinho, depois vocês dão uma olhadinha, mas o mais importante é esse aqui, que é o único que já caiu em prova, tá? De acordo com os meus conhecimentos. Mas como assim, Cris? Como que isso cai em prova? Eles perguntam, em qual opção o objeto indireto não poderia ser substituído pelo lhe? Aí você vai procurar uma opção em que o verbo assistir tenha sido usado com o sentido de ver. Ah, Cris, então significa que eu não poderia dizer eu lhe assisti? Se a sua intenção for substituir esses objetos indiretos que se ligam ao verbo assistir com sentido de ver, isso aqui fica incorreto. Por quê? Porque existe esse pé de página na gramática e ponto final. Ah, Cris, mas se o texto for meu, se eu estiver escrevendo uma redação no concurso e eu precisar substituir esse objeto indireto por alguma coisa, para eu evitar a repetição dessas palavras que já foram citadas, eu tenho alguma opção? Tem. Você pode usar o pronome oblíquo tônico, que é a forma preposicionada. Aí não há problema algum. Então, em vez de dizer que eu assisti ao jogo, vamos supor que eu já tenha citado o jogo e não queira repetir. Eu posso dizer eu assisti a ele. Eu não preciso dizer eu lhe assisti para substituir a aula, porque nesse caso eu sou proibida de fazer essa substituição. Mas eu posso dizer que eu assisti a ela. Não tem problema algum fazer substituição pela forma tônica. Eu só não posso realmente usar o lhe, tá? Como eu falei, não é um assunto que cai com muita frequência, mas já caiu em prova. Então, se vocês quiserem ficar bem craques, quando vocês forem estudar essa matéria, vocês se lembram, tem aquele caso, aquela proibição. Usem uma marcação forte visual, mas não se preocupem, não precisam ficar fazendo muitos exercícios ou muito preocupados com isso aqui, que a chance de cair é pequena, tá? É real, mas é pequena. Agora, o assistir também pode ser usado com o sentido de ajudar. Contemporâneo, eu vou até escrever com o sentido de ajudar, porque senão a gente pode confundir com o próprio verbo ajudar. Com sentido de ajudar. Quando o verbo assistir é usado no sentido de ajudar, ele é transitivo direto, tá? Eu já li que antigamente ele pode ser usado como transitivo indireto, mas eu nem consegui encontrar a gramática antiga que fez essa referência. O fato é que nas gramáticas contemporâneas, nas gramáticas do português atual, o verbo assistir no sentido de ajudar só é registrado como verbo transitivo direto. Eu estudo muito português, então eu acabo trazendo algumas informações para vocês, não para vocês se preocuparem com a matéria, e sim para vocês entenderem que se vocês virem essa informação em algum lugar, não precisam se preocupar, porque são informações irrelevantes. Porque às vezes a gente fica meio perdido, né? Dependendo do material que a gente encontra. A gente fica assim, ai meu Deus, será que isso aqui é relevante? Será que não é? Não, existem muitas coisas que são interessantes, né? São curiosidades, mas não são relevantes para uma prova de concurso. Agora, isso é, porque o verbo assistir é registrado no português atual apenas como verbo transitivo direto. Então, vamos supor que eu queira ajudar um aluno a resolver um exercício. Eu posso dizer que a Cris assistiu o aluno. Então, se eu disser assim, a Cris assistiu o aluno. Eu estou querendo dizer que a Cris ajudou o aluno. Então, assistir foi usado como verbo transitivo direto, não exigiu preposição. Esse ozinho que está aqui é apenas um artigo que está determinando o substantivo aluno. Tá? Toda gramática coloca o mesmo exemplo. Nas gramáticas, eles colocam o médico assistiu o paciente. É sempre assim. Aí, há muito tempo, acho que 2009, numa prova de sargento da Polícia Militar, eles pediram para marcar a opção em que a regência estava incorreta ou correta. Eu não me lembro exatamente, né, qual era o comando do enunciado. Mas o fato é que eu entrei com recurso contra a questão porque eles disseram que essa frase aqui estava certa, e aí numa outra alternativa eles colocaram a Cris assistiu ao aluno, como se estivesse errado.
Tipo, o médico assistiu ao paciente como se estivesse errado. Aí eu falei assim, mentira, truco. Sabe por quê? Porque a gramática, ela só pode ser analisada, principalmente em relação à parte de sintaxe, se houver contexto. A polícia é uma das poucas organizadoras que... Você voltou de viagem? Ah, trem. Aproveitou muito? Bom demais, né? Então, a Polícia Militar de Minas Gerais é uma das poucas interpretação e depois colocam as questões de gramática de forma descontextualizada. Eu não posso dizer que o médico assistiu ao paciente é uma construção incorreta se eu não avaliar o contexto. Por quê? Porque o mais lógico é que o médico tenha ajudado o paciente. O médico assistiu o paciente. Justamente por esse motivo que as gramáticas todas colocam o mesmo exemplo. Deve ser por isso, inclusive, que a polícia foi lá e colocou essa frase na alternativa da questão. Mas cá para nós, vamos supor que o paciente está em coma e aí, de repente, ele começa a apresentar sinais vitais. E aí, naquele momento, o médico assistiu ao paciente. Ele observou, ele o viu. É impossível essa situação? Não. Ela só é menos provável porque a gente é induzida a pensar sempre que o médico ajudou o paciente, porque esse é o exemplo que aparece em todas as gramáticas. Mas eu não posso dizer que essa construção é impossível. Eu posso assistir ao aluno, eu estou vendo o aluno, ou eu posso assistir o aluno, eu posso muito bem ajudá-lo. Então, dizer que uma construção é certa ou errada vai depender da maneira como ela é colocada na prova. Por sorte, todas as outras organizadoras usam as questões de gramática tiradas do texto da prova, que é usado tanto para as questões de interpretação quanto para as questões de gramática. Por isso que, na maioria das situações, isso não é um motivo para preocupação. Beleza? Cuidado com uma coisa. O assistir com sentido de ajudar pertence ao mesmo campo semântico da palavra assistência. Só que a assistência é o nome. É um substantivo. Mas, se a gente fosse usar o nome, ele pediria preposição. Vejam bem. A Cris deu assistência ao aluno. O substantivo assistência pede a preposição, mas o verbo assistir, no sentido de dar assistência, não pede preposição. Entenderam? Então, só tomem esse cuidado para não fazer uma associação, né, do verbo com o nome, sendo que o verbo não pede preposição, embora o nome peça. Beleza? Então, tá. Pergunte. Aham. Ótima pergunta. Qual foi a pergunta dela? Da menina que tem o maior índice de frequência. O Washington também faltou, não faltou? É, tem mais alguém que não faltou? Acho que só os dois. Você faltou uma vez. Faltou. Kelly faltou, você também faltou. Você faltou também, Divaldo. Faltou, sim. Você faltou pouco também, né? É. Você faltou uma. No início do curso, não foi? É. Ainda mais. É. Boa ideia, né? É, ó, pode deixar comigo. Então, pessoal, ela perguntou aqui se então, no final das contas, a análise de uma transitividade, de uma regência, só pode ser avaliada conforme o contexto. Sim. Né? Tanto é que eu acredito que essa dificuldade que a gente tem em relação à sintaxe, ela vem justamente por causa daquela historinha da fragmentação do conteúdo que a gente vê ao longo da nossa vida escolar, e vem também porque, dependendo do ensino a que a gente teve acesso, há sempre aquela descontextualização. Eu mesma, por exemplo, eu tive acesso ao ensino de português muito descontextualizado. Eu ficava classificando frases. Eu ficava classificando palavras. E esse é o método que pode até ajudar em alguns pontos, porque ajuda a gravar, meio que Kumon. Mas, por outro lado, a gente cria certas dificuldades justamente porque a gente acha que o verbo ele nasce com uma transitividade e morre com ela. Eu, por exemplo, achava que um verbo tem aquela transitividade X e pronto.
Eu tinha que decorar aquilo. Depois que eu fui ver, não. A transitividade sempre deve ser avaliada de acordo com a maneira como o verbo foi empregado na oração. E é justamente o que a gente viu aqui. Eu não posso falar que o verbo assistir é transitivo indireto. Vai depender do sentido com o qual ele foi empregado. E ainda tem uma terceira situação. O verbo assistir pode ser empregado com sentido de morar ou residir. Só que eu não vou contar para vocês qual é a regência do verbo assistir nessas acepções. Eu vou fazer diferente. Eu vou colocar o exemplo para que vocês tentem chegar à conclusão em relação à transitividade desse verbo nessa acepção. Deixa eu colocar a frase aqui. Oi. Tá bom. Então vamos lá. Eu assisto em BH. Eu posso contar para vocês que esse assistir, além de ter o mesmo sentido que o verbo morar e que o verbo residir, ele também tem a mesma transitividade. Então, se vocês descobrirem qual seria a transitividade do morar nessa frase, é como se vocês estivessem descobrindo também a regência do verbo assistir nessa acepção. Qual é a regência do verbo assistir aqui? Intransitivo? Todo mundo concorda? Ou alguém pensou que ele é transitivo indireto? Isso! Rica. Então, o que acontece, gente? Pode ser que alguém tenha pensado que o verbo assistir nessa acepção também é verbo transitivo indireto, porque ele pediu a preposição em. É comum que a gente ainda faça essa confusão, porque a gente aprendeu na escola que se o verbo pedir preposição, ele é transitivo indireto. Só que a gente aprendeu também no nosso curso de português que a gente precisa fazer o quê? Aquela passagem do verbo pela triagem. Ele pode ser de ligação? Não. Ele não pode ser de ligação porque ele sequer pertence àquele grupinho de ser, estar, ficar, permanecer, continuar. Então, ele já nasceu como verbo significativo. Quando o verbo é significativo, a gente vê a pergunta que ele faz. Quando ele pergunta algo, como nesses casos aqui, ou quando ele pergunta alguém, como nesse caso aqui, a gente sabe que ele é transitivo. Ou direto ou indireto. Mas aqui, quem assiste não assiste algo e nem assiste alguém. Quem assiste, assiste onde? Quando eu falo que eu assisto em Belo Horizonte, significa que eu quero dizer que eu moro em Belo Horizonte, que eu resido em Belo Horizonte. Então, assistir, assim como o morar e o residir, se fossem empregados nesse mesmo contexto, seriam verbos intransitivos. E o em BH jamais seria objeto indireto, porque o objeto se liga a verbo transitivo. Então, quando um verbo intransitivo faz alguma perguntinha, a resposta é dada por um adjunto adverbial. No caso aqui, um adjunto adverbial de lugar. Entenderam? Uma vez, a Fundep, ao cobrar regência verbal, fez uma questão só sobre o uso do verbo assistir no sentido de ver, no sentido de ajudar, no sentido de morar e residir. Então, se a pessoa tivesse perdido esse pedacinho da aula, ela já teria errado essa questão. Porque, às vezes, uma questão envolve vários conhecimentos. Então, às vezes, você não se lembra daquela matéria, mas o conhecimento de uma outra te ajuda a resolver o exercício, a questão. Mas às vezes não, às vezes por falta de um conhecimento de uma determinada aula, de um trechinho de aula, a gente perde um ponto valioso, né? Então é super importante conhecer essa regência do verbo assistir. E por fim, pessoal, o verbo assistir também pode ser usado com sentido de caber, competir, pertencer, em situações do tipo o voto
assiste a todo cidadão. Então, vejam que aqui, quando eu digo que o voto assiste a todo cidadão, a minha intenção é dizer que o voto cabe a todo cidadão, o voto compete a todo cidadão, o voto pertence a todo cidadão. Quando o verbo assistir é empregado com esses sentidos, ele também é verbo transitivo indireto e também exige a preposição a. Ih, esse pincel aqui não tá bom, não. E também exige a preposição a. Só que vocês vão ver que apesar de o verbo assistir com sentido de caber, pertencer e competir ter a mesma transitividade que o verbo assistir com o sentido de ver, os sentidos, obviamente, são diferentes e aquela consideração especial que existia para o verbo assistir com o sentido de ver não existe para o verbo assistir com o sentido de caber e pertencer. Então, se aqui eu quiser substituir o objeto indireto pelo lhe, não haveria problema algum. Tá? Eu poderia muito bem dizer que eu li, aliás, que o voto lhe assiste, ou que o voto lhes assiste, dependendo da frase, né, que eu estiver analisando. Tá? Mas isso aqui eu nunca vi caindo em prova. O que eles costumam cobrar em prova é realmente a situação em que o objeto indireto não pode ser substituído pelo lhe. Daí, eu sei que chegou depois. Só para você não perder. O assistir com sentido de ver, ele tem uma consideração especial. Ele é verbo transitivo indireto, ele exige a preposição a. Só que existe uma proibição que aparece nos pés de páginas da gramática que diz que a gente não pode substituir o objeto indireto que se liga ao assistir com o sentido de ver pelo lhe. Então, não poderia falar eu li assistir para substituir o jogo ou eu li assistir para substituir a aula. Eu poderia dizer eu assisti a ela ou eu assisti a ele. O lhe não pode ser usado. Isso acontece para o verbo assistir e para mais um grupinho de aproximadamente 6 verbos que tem lá na apostila. Mas, em prova, quando isso cai, cai com o verbo assistir. E aí eles perguntam em qual opção o verbo não admite que o seu objeto indireto seja substituído pelo lhe. Então, isso aqui já apareceu. Beleza? Então, tá bom. Então, essas são as 4 possibilidades de construção de regência com o verbo assistir. Todas elas caem em concurso, tá? Então, tem que saber. Essa historinha do lhe cai menos, mas a regra, de modo geral, cai. Agora eu vou falar do verbo obedecer e desobedecer. Ô, Paulo, só para saber se você está assistindo a aula no online, tá? É o Paulo, porque ele parou de vir a aula presencial, mas ele fala, eu estou seguindo online. Aí tem dia que ele fala, ah, obrigada pelo abraço, Cris. Então quer dizer que ele está assistindo mesmo. Então vamos ver se ele vai receber o abraço. Pessoal, quando eu estava dando aula de função sintática de pronomes oblíquos, eu falei sobre o verbo obedecer, não sei se vocês se lembram. Aí eu disse assim, gente, mais para o finalzinho do curso, a gente vai ter uma aula só sobre regência. E aí eu vou voltar a falar sobre a regência do verbo obedecer. Mas eu digo que eu sempre faço a relação entre os conteúdos que a gente já viu ou que a gente ainda vai ver. Mas toda vez que eu chegar naquele ponto ao qual eu me referi, eu ia chamar a atenção de vocês. Então, chegou o momento. Quando eu estava falando sobre uso do lhe para ser objeto indireto, uso do o e do a para ser objeto direto, e uso do mitíssimos vos para serem objetos diretos ou indiretos, dependendo da regência do verbo, eu usei como exemplo o verbo amar, que é transitivo direto na maioria dos casos, e do verbo obedecer. Aí eu antecipei a informação que eu daria nessa aula hoje, ou que eu vou dar nessa aula hoje. O verbo obedecer e desobedecer são sempre transitivos indiretos.
e por esse motivo vão exigir uma preposição, que no caso é a preposição a. Então, não importa se o objeto é um algo ou um alguém, o verbo vai ser sempre transitivo indireto. Então, vamos supor que eu diga assim: eu obedeci ao chefe. Se eu disser que eu obedeci ao chefe, significa que quem obedece, obedece a alguém. Obedecer retransitivo indireto, exigiu a preposição a, preposição essa que foi combinada com o artigo masculino o, que determina o substantivo chefe. Agora, vamos trocar essa construção de duas formas. Vamos trocar essa palavra masculina por uma feminina e vamos trocar esse objeto que representa alguém por um objeto que representa algo, alguma coisa. Eu obedeci a regra. Então, dessa vez eu não obedeci a alguém, mas eu obedeci a algo. Da mesma maneira, o verbo é transitivo indireto. Só que agora, como a palavra seguinte é feminina, eu tenho que pegar a preposição a exigida pelo verbo de trás, mais o artigo feminino a, que determina o substantivo da frente. Peguei preposição mais artigo e o resultado disso vai ser esse a com acento indicador de crase. Beleza? Gente, por que esse assunto, mais uma vez, tem que ser associado com a parte de função sintática de pronomes oblíquos? Para eu não correr o risco de vocês errarem isso numa questão de gramática e muito menos numa redação. Vejam que não soa mal dizer eu o obedeci. Soa mal? Não soa mal. Mas pera lá. Eu aprendi na aula de regência que obedecer é transitivo indireto. E aprendi lá na aula de função sintática de pronomes oblíquos que o faz papel de objeto direto. Então, eu não posso dizer eu obedeci, porque isso faria o quê? Um conflito entre as funções sintáticas dos termos que compõem oração. Um termo é verbo transitivo indireto, porque eu decorei isso, faz parte da regra, e o outro, que é o faz papel de objeto direto. Então, eu não poderia fazer essa construção. Ah, Cris, então o que eu poderia fazer? Ou eu diria eu obedeci a ele ou a ela, usando as formas tônicas. Ou eu diria eu lhe obedeci, porque o lhe pode ser objeto indireto, não tem problema algum. E num contexto em que o interlocutor fosse tratado por tu, eu poderia dizer eu te obedeci, aquele ti com é. Já que o me, ti, si, nos, vos podem ser objetos diretos ou indiretos. Quem vai dizer isso é a regência do verbo. Entenderam como que a gente fez a relação entre os conteúdos? Você pegou, Isabela? Você fez uma ruguinha na testa? Ah, tá. Ótimo. Aí a Isabela lembrou de uma tal historinha que o lhe não pode ser usado para substituir pessoa. Na verdade, só o gramático Pasquale Cipro Neto, se não me engano, é quem fala sobre essa proibição. Para ele, o lhe só pode ser usado para substituir nome de pessoa, não pode ser usado para substituir nome de coisa. Então, para esse gramático, eu não poderia usar o lhe para substituir a regra. Só que apenas esse gramático tem esse posicionamento. E pelo histórico das questões das organizadoras, isso não é levado em consideração. Entendeu? Então, existe, mas é um posicionamento particular e, pelo que eu vejo, as organizadoras não costumam levar em consideração. Pelo contrário. Beleza? Agora, aproveitando essa ideia que a Isabelle puxou, né, de coisa, de pessoa, a gente vai falar sobre um grupinho de verbos que se comporta de maneiras diferentes dependendo daquilo que tiver no objeto. Então, a gente vai falar do PPA. Mentira, eu faltei um P aí, é PPPA. Pagar, perdoar, pedir e agradecer. Uhum.
Não. A Fabiane perguntou que se eu mudasse a construção, tipo, eu obedeci a regra ou eu obedeci a ela, ou eu lhe obedeci. Independentemente do complemento ser um substantivo ou um pronome, o verbo continuaria sendo transitivo indireto, do mesmo jeito, tá? Ele não sofreria alteração em relação à transitividade. Então, vamos para a turminha. Pagar, perdoar, pedir e agradecer. C-A. É o seguinte, galera. Vamos supor que eu esteja fazendo uma construção com esses verbos que fazem parte desse grupinho que eu coloquei aqui na regra 3. Se eu disser, por exemplo, aquela mesma frase que eu usei foi na aula de transitividade. Naquela aula que eu contei para vocês o meu caso do passado do trocador. Eu paguei a passagem. Eu paguei ao cobrador. Eu vou morrer lembrando desse coisa. Mexeu com meu coração. Dor de cotovelo, né? Toda rejeição que a gente tem, a gente guarda, não tem jeito. Não é? Quem não guarda os momentos de rejeição, a gente guarda, fica lá. Sem rancor, mas com aquela dorzinha no fundão. Não é? Eu lembro uma vez também que eu levei um fora de um verdureiro. Eu tenho. E vocês perceberam que o meu histórico é sempre me referindo às profissões. Não sei se isso é um fetiche, talvez. Né? Porque, tipo, eu não falo o nome da pessoa, o que ela é, né? Como pessoa. Eu sempre me refiro à profissão, né? Sem preconceitos. Mas eu acabo fazendo essa designação, essa identificação do ser pela profissão. Eu levei fora de verdureiro. Minha amiga, que inclusive foi lá falar com ele. Nunca vou esquecer, poxa vida. Eu tinha uns. Nem era tão novinha, tinha uns 17 anos já. Mas não tem problema, não, tô nem aí, ó. Peguei geral depois. Mariana, não ouça! Mentira, ela vai ouvir? Não tem jeito. Em algum momento ela vai saber dessa história. Mas é a nossa sociedade machista, como eu falei. Você pode imaginar um pai falando pro filho assim: Ah, filha, eu peguei geral. Aí você não imagina a mãe falando pra filha, né? Ó, peguei geral. Não é mais difícil pra gente? Não tem jeito, o machismo tá assim, muito cristalizado, inclusive nas atitudes femininas. A gente que tem que refletir com cuidado. Porque eu acho que a gente tá numa fase de apontamento ainda, né? Tipo assim, ah lá, seu machista, ah lá, não sei o quê. Eu acho que é o momento da gente refletir até sobre as nossas próprias atitudes, porque a gente faz, né? Sem perceber, obviamente, na maioria das vezes, ou percebendo também, né? Ações e palavras e, sei lá, pensamentos que são machistas. Então é momento mais da gente refletir, né, para ver como que a gente pode desconstruir isso e apontamentos, porque a gente está na fase da vida que é do apontamento. Bom, eu acho, filosofias da crise. Então, eu paguei a passagem, eu paguei ao cobrador. Como que funcionam esses verbos? A transitividade deles vai ser classificada de acordo com quem estiver no objeto. Se o objeto for representado por uma coisa, esse objeto será direto. Se o objeto for representado por uma pessoa, esse objeto será indireto. Então, essa é a regra que vai valer para os verbos PPPA. Pagar, perdoar, pedir e agradecer. É quase a PEPA, a gente só tira o E ali.
tá? Então, a gente pode pôr um porquinho aqui para ajudar também, né? Da Peppa. Apesar que o nariz dela é meio de lado, assim, né? Pra gente lembrar do verbo Peppa, tá bom? Agora, o que que acontece aqui? Se eu for analisar isso que eu acabei de mostrar para vocês em relação à regra anterior, eu posso fazer alguma confusão. Então, de forma propositada, eu explico a regência do verbo obedecer e desobedecer e imediatamente depois eu faço referência ao grupinho da Peppa. Por quê? Porque o verbo obedecer e o verbo desobedecer vão ser sempre transitivos indiretos, independentemente do objeto ser representado por uma pessoa ou por uma coisa. O que as organizadoras fazem para provocar confusão na cabeça do candidato na hora da prova? Enfiam esse verbo obedecer dentro dessa regra aqui, para a pessoa pensar que aqui não haveria a utilização do acento grave, porque regra é coisa, não é pessoa. Então, tomem cuidado. Obedecer e desobedecer fazem parte da regra 2. Verbo transitivo indireto exige preposição a. PPPA fazem parte de uma outra regra, na qual a transitividade será classificada de acordo com quem estiver no objeto. Se o objeto for uma coisa, será direto. Se o objeto for uma pessoa, será indireto. Isso aqui é a exclusividade desse grupinho de verbos, tá bom? Então, perdoar, por exemplo, eu diria, eu perdoei o homem ou ao homem? Eu perdoei ao homem, porque homem é pessoa. Então, a pessoa tem que ser representada por um objeto indireto. Agora, se eu disser, eu perdoei o deslize, aí tudo bem. Aí o deslize é uma coisa, então o deslize faria papel de objeto direto. O pedir, eu acho que a gente usa instintivamente de forma adequada. Eu pedi um favor ao aluno. Um favor é objeto direto, ao aluno é objeto indireto. Eu acho que ninguém teria dificuldade em relação ao uso do verbo pedir. O que eu acho que poderia gerar mais dificuldades em relação a essa regra, além do pagar, porque a gente no dia a dia come essa preposição a, a gente fala, eu paguei o fulano, eu já paguei o caixa, já paguei o garçom. Não é assim? Mas se a gente fosse respeitar a norma culta, nós deveríamos observar quando esse objeto é representado por pessoa. Eu paguei ao garçom, eu paguei ao caixa, tá? Além desse verbo pagar, que poderia gerar dúvidas, porque cai em prova, aliás, mentira, eu fiz a construção errada aqui. Além desse verbo pagar, que pode gerar dúvidas, porque a gente costuma usar de forma inadequada no dia a dia, existe um outro verbo que pode gerar dificuldades, porque a gente também costuma fazer uma construção diferente, é o agradecer. É muito comum que quando a pessoa faça aniversário, ela recebe várias mensagens no Facebook e depois, em vez de responder uma por uma, ela resolve dar aquele recado para geral. Ela fala, agradeço a todos